Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. E vamos para uma aula completa de conhecimentos específicos para o cargo de analista previdenciário do Carandaí-Prev, no concurso da Prefeitura de Carandaí, em Minas Gerais. Para analista previdenciário, a Constituição é base por 3 motivos: define o modelo de Estado e administração pública, define a Seguridade Social e define os regimes previdenciários, especialmente o RPPS. No edital, aparece Constituição Federal e suas emendas. Na prática, você precisa dominar 4 grandes blocos: princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais, organização do Estado e administração pública, e ordem social, especialmente Seguridade Social. Princípios fundamentais são os fundamentos da República: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Em prova, isso pode aparecer como base axiológica para políticas públicas e para a atuação do Estado. Direitos e garantias fundamentais, especialmente direitos individuais e sociais, entram porque previdência e assistência são direitos sociais e porque a atuação administrativa tem limites constitucionais, como legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e motivação dos atos. Organização do Estado importa porque o RPPS é municipal, então você precisa entender federalismo, competências, autonomia municipal e limites. O município tem autonomia, mas não soberania, e deve respeitar normas gerais federais, especialmente na Previdência. A administração pública é central. Artigo 37 e seus princípios, regras de concurso, cargos, teto, acumulação, responsabilidade, controle e moralidade. O RPPS é a administração pública e está submetido a controle e princípios. Ordem social e seguridade social. Aqui entram os dispositivos previdenciários clássicos. O eixo do RPPS está principalmente no artigo 40 da Constituição, além de dispositivos ligados a custeio e contribuições, como o artigo 149, e regras gerais sobre finanças e gestão fiscal. No edital aparece a art. 98 da Constituição Federal C/C Emenda Constitucional número 120. Aqui vai um alerta técnico. O artigo 98, no texto constitucional, trata de juizados especiais e justiça de paz, e a SC 120 se relaciona a temas de saúde, especialmente piso da enfermagem. Pode haver erro de referência no edital ou intenção de cobrar outro dispositivo. Como candidato, você deve conferir a publicação oficial do edital e, se mantiver essa referência, estudar o artigo indicado literalmente, mas sem perder o foco. Para RPPS, o núcleo constitucional real é artigo 40 e a SC 103/2019. Em prova, a banca tende a cobrar o que está no programa, mas o que dá pontos de verdade é dominar a base previdenciária constitucional e as emendas citadas. Súmulas vinculantes do STF. Súmula vinculante é um enunciado aprovado pelo Supremo Tribunal Federal que, uma vez publicado, vincula a administração pública direta e indireta em todas as esferas e vincula o poder judiciário. Isso significa que a administração deve obedecer, sob pena de ilegalidade do ato e possibilidade de controle judicial. Para concursos, as súmulas vinculantes mais recorrentes em direito administrativo e constitucional são: a súmula vinculante 13, sobre nepotismo, que veda nomeação de parentes para cargos de direção, chefia e assessoramento, salvo situações específicas e conforme entendimento do STF. A súmula vinculante 37, que impede o Poder Judiciário de aumentar vencimentos de servidores com base em isonomia, sem lei. Também aparecem súmulas sobre competência, tributação e regime jurídico, dependendo do edital. Como analista previdenciário, você deve ter a noção central. Súmula vinculante é obrigatória para a administração. Se houver conflito entre prática administrativa e súmula vinculante, a prática deve ser ajustada. Noções de direito administrativo, conceito, fontes e princípios. Direito administrativo é o ramo do direito público que regula a atividade administrativa do Estado, os órgãos,
agentes, entidades, atos, serviços públicos, contratos, licitações e o controle da administração. Fontes do direito administrativo. A lei é a fonte principal, com destaque para a Constituição e leis federais e municipais aplicáveis. Também são fontes a jurisprudência, especialmente do STF e STJ, a doutrina, em menor grau, costumes administrativos e princípios gerais. Princípios da administração pública. Os princípios expressos do artigo 37 são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. No âmbito previdenciário municipal, esses princípios aparecem o tempo todo. Concessão de benefícios exige estrita legalidade, decisões devem ser impessoais, o processo precisa ser transparente, a gestão deve ser eficiente e controlável. Além dos princípios expressos, caem princípios implícitos, como supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, continuidade do serviço público e autotutela. Estado, governo e administração pública, conceitos e organização. Estado é a organização política com povo, território e soberania. Governo é a direção política do Estado, exercida pelos agentes políticos eleitos e seus auxiliares. Administração pública é o conjunto de órgãos e entidades que executam as políticas públicas e prestam serviços, com base em normas e procedimentos. Administração pública, em sentido subjetivo, é o conjunto de órgãos, entidades e agentes. Em sentido objetivo, é a função administrativa, a atividade de gerir e executar. No Brasil, a administração se divide em direta e indireta. Direta são os órgãos integrados ao ente, prefeitura, secretarias, Câmara em seu âmbito administrativo. Indireta são entidades com personalidade jurídica própria. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. O Instituto de Previdência Municipal, quando estruturado como autarquia ou entidade equivalente, integra a administração indireta e tem regime jurídico público, com dever de licitar, contratar conforme lei, prestar contas e atuar sob controle. Serviços públicos. Conceito, classificação, controle e delegação. Serviço público é a atividade prestada pelo Estado ou por quem o represente, para atender necessidades coletivas, sob regime jurídico de direito público. Pode ser serviço administrativo, social, de utilidade pública, próprio ou impróprio, essencial ou não essencial, e assim por diante, conforme classificação doutrinária. A previdência do servidor, no RPPS, é uma função pública típica de organização estatal, com regras legais específicas. A gestão previdenciária envolve prestação de serviço público no sentido de garantir benefícios e administrar recursos com finalidade pública. A banca cobra formas de delegação, concessão, permissão e autorização. Concessão e permissão são delegações mediante licitação, com contrato e controle. Autorização é ato administrativo unilateral, mais precário, para atividades específicas. Controle do serviço público envolve fiscalização administrativa, controle social quando houver, controle externo e interno, e responsabilização por falhas. Controle da administração e responsabilidade civil do Estado. Controle administrativo é a autotutela. A administração pode anular atos ilegais e revogar atos inconvenientes dentro dos limites e prazos. Controle judicial é a revisão pelo judiciário quando há ilegalidade ou violação de direitos. Controle legislativo envolve fiscalização pelas casas legislativas e tribunais de contas. Responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva para atos comissivos, pela teoria do risco administrativo. Isso significa que, se o Estado causar dano por ação de seus agentes, deve indenizar, independentemente de culpa, salvo excludentes como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito externo e força maior, e fato de terceiro, conforme a análise do caso. No RPPS, isso pode aparecer quando há erro administrativo grave, concessão errada, suspensão indevida, atraso injustificado,
falha de informação, perda de prazos ou danos decorrentes de atos ilícitos. A responsabilização pode atingir o ente, em alguns casos, o agente, com ação regressiva se houver dolo ou culpa. Licitações e contratos. Lei 14.133/2021, visão de prova. A Lei 14.133/2021 é a nova Lei de Licitações e Contratos. Para concursos, o que mais cai é princípios, fases do procedimento, modalidades, critérios de julgamento, contratação direta, gestão e fiscalização contratual e sanções. Princípios relevantes na nova lei incluem planejamento, transparência, segregação de funções, motivação, segurança jurídica, competitividade, isonomia, julgamento objetivo e eficiência. Fase preparatória é central. A lei reforça estudo técnico preliminar, termo de referência, pesquisa de preços, estimativa de despesa, definição de riscos, escolha da modalidade e do critério de julgamento. Modalidades: concorrência, pregão, concurso, leilão, diálogo competitivo. Para o RPPS, pregão costuma aparecer para bens e serviços comuns, concorrência para obras e serviços especiais, e contratação direta quando cabível. Critérios de julgamento incluem menor preço, maior desconto, melhor técnica, técnica e preço, maior lance e maior retorno econômico, conforme objeto. Dispensa e inexigibilidade são formas de contratação direta. Dispensa ocorre quando a lei permite contratar sem licitação mesmo havendo competição possível, em hipóteses legais. Inexigibilidade ocorre quando a competição é inviável, como fornecedor exclusivo ou notória especialização, conforme hipóteses legais. Contratos administrativos têm cláusulas típicas, como fiscalização, alteração unilateral em hipóteses, sanções e rescisão. Gestão e fiscalização contratual são obrigações reais. O Instituto deve acompanhar a execução, medir entregas, atestar, registrar ocorrências e aplicar penalidades quando necessário. Direito previdenciário, RPPS e normas constitucionais e legais. Agora entramos no coração do cargo. O analista previdenciário trabalha com RPPS, concessão de benefícios, regras constitucionais, normas gerais e regulamentação federal e municipal. RPPS é regime próprio de previdência social, destinado aos servidores titulares de cargo efetivo. Ele é diferente do RGPS, que é o INSS e abrange trabalhadores seletistas e outras categorias. As bases constitucionais do RPPS estão principalmente no artigo 40 da Constituição, com alterações relevantes pelas emendas, especialmente SE 41/2013 e SE 103/2019. O artigo 201 trata do RGPS e também pode ser comparado. Um ponto essencial é o caráter contributivo e solidário. O RPPS deve ser financiado por contribuições do ente público, dos servidores ativos e, conforme regras, dos aposentados e pensionistas em determinadas faixas, além de outras receitas previstas. Lei 9.717/1998, Regras Gerais dos RPPS. A Lei 9.717/1998 é norma geral que estabelece regras para a organização e funcionamento dos RPPS. Ela é muito cobrada porque define parâmetros federais, equilíbrio financeiro e atuarial, vedação de benefícios não previstos, limites de despesas, regras de custeio e obrigações de gestão e controle. A lógica é: RPPS não é livre para criar qualquer benefício. Deve seguir normas gerais. Precisa manter equilíbrio financeiro e atuarial, ou seja, capacidade de pagar benefícios ao longo do tempo com base em contribuições e reservas. A lei também reforça a necessidade de avaliação atuarial, controle de investimentos, governança e transparência, e limitações quanto ao uso de recursos previdenciários. Lei 10.887/2004 e SE 41/2003, Regra de Cálculo e Contribuições. A SE 41/2003 foi marco de reforma previdenciária do serviço público. Ela alterou regras de aposentadoria e pensão e consolidou a lógica de contribuição e de cálculo com base em remunerações.
A Lei 10.887/2004 regulamenta aspectos da SE 41/2003, especialmente cálculo de proventos para servidores que ingressaram após determinadas datas e regras de contribuição. Em prova, aparece como aplicação de disposições da SE 41/2003. O núcleo de cobrança costuma ser: como se calcula proventos pela média, como se dá a atualização e como se aplicam regras de contribuição, além de regras para pensão. SE 47/2005, SE 70/2012, SE 88/2015 e SE 103/2019. Lógica das emendas. SE 47/2005 trouxe regras de transição e ajustes na reforma anterior, beneficiando certas situações e estabelecendo possibilidades de aposentadoria com requisitos específicos. SE 71/2012 foi importante por tratar de aposentadoria por invalidez e regras para servidores ingressos antes da SE 41, com reflexos na integralidade e paridade em situações específicas. Em prova, cai como impacto na aposentadoria por invalidez, hoje chamada de aposentadoria por incapacidade permanente em linguagem mais atual. SE 88/2015 alterou a idade da aposentadoria compulsória, elevando o limite para determinadas carreiras. Em 2015, o foco foi o aumento do limite de idade compulsória para 75 anos, com regulamentação. SE 103/2019 é a reforma mais cobrada atualmente. Ela mudou regras de idade mínima, tempo de contribuição, cálculo de benefícios, alíquotas e estrutura do sistema. A SE 103 impacta fortemente tanto o RGPS quanto o RPPS, embora existam dispositivos de aplicação direta e outros dependentes de legislação local. Em prova, foque em 3 ideias. Primeira, reforço do caráter contributivo e solidário, com regras mais rígidas de elegibilidade. Segunda, mudanças de cálculo, com base em percentuais e médias, e redução de paridade e integralidade como regra. Terceira, necessidade de adequação dos entes, com leis locais para implementar certas regras no RPPS municipal. Lei 9.796/1999. Compensação financeira entre RGPS e RPPS. A compensação previdenciária, a Comprel, é tema típico de analista previdenciário. A Lei 9.796/1999 trata da compensação financeira entre RGPS e RPPS, quando o servidor teve tempo de contribuição em regime diferente daquele em que vai se aposentar. A lógica é: se o servidor contribuiu parte da vida no INSS e parte no RPPS, e a aposentadoria será paga pelo RPPS, o RGPS deve compensar financeiramente parte proporcional conforme regras, e vice-versa. Em prova, isso aparece como finalidade da compensação, necessidade de registros corretos, importância do cadastro, do CNIS, de certidões de tempo de contribuição e integração de sistemas. Lei Complementar 109/2001, Previdência Complementar. A LC 109/2001 é a Lei Geral da Previdência Complementar. Ela define regras para a previdência complementar no país, como entidades fechadas e abertas, planos, custeio e governança. No serviço público, a previdência complementar surge com limite de benefícios do RPPS ao teto do RGPS para novos servidores, quando o ente institui regime de previdência complementar. Para analista, cai a lógica: RPPS paga até limite. Acima disso, o servidor pode aderir à complementar. Portaria MTP número 1467/2022, normas dos RPPS e atualizações. A Portaria 1467/2022 é central porque consolida normas infralegais do antigo Ministério do Trabalho e Previdência, hoje no contexto do MTP, sobre organização, gestão, governança, investimentos, benefícios, compensação, transparência, certificações e obrigações dos RPPS. Em concurso, a portaria é cobrada em tópicos como governança do RPPS e responsabilidades, gestão atuarial e avaliações periódicas, regras de investimentos, política de investimentos e controles, obrigatoriedade de informações e prazos,
Critérios para regularidade e certificações. Padronização de procedimentos. Aqui, a dica é: não tente decorar tudo. O que dá ponto é entender o papel da portaria como norma de organização e controle, e memorizar os tópicos mais cobrados em questões anteriores e simulados. Gestão orçamentária e financeira. Constituição, Lei 4.320/64 e LRF. Agora entramos no bloco de orçamento, finanças públicas e contabilidade, que costuma pesar na prova de analista. A Constituição trata de fiscalização contábil, financeira e orçamentária, e trata de finanças públicas. O candidato deve conhecer a lógica do controle: controle interno e externo, tribunais de contas, dever de prestar contas, legalidade da execução orçamentária. No Sistema Tributário Nacional, a Constituição define competências tributárias e princípios como legalidade tributária e anterioridade em vários casos. Para a Previdência, isso se conecta à receita pública e à capacidade de financiamento do ente. No capítulo das finanças públicas, a Constituição traz regras sobre orçamento, dívida, limites, operações de crédito e despesa com pessoal, e exige planejamento, PPA, LDO e LOA. Isso aparece muito em administração financeira e orçamentária. Lei 4.320/1964 é norma geral que organiza orçamento e balanços. Ela define receita e despesa, categorias econômicas e estágios da despesa. Estágios da despesa, que sempre caem: empenho, liquidação e pagamento. Empenho é a reserva do recurso e criação de obrigação para o Estado. Liquidação é a verificação do direito do credor, com base na entrega do bem ou prestação do serviço. Pagamento é a quitação. Receita pública também possui etapas: previsão, lançamento quando aplicável, arrecadação e recolhimento, conforme a natureza. Lei Complementar 101/2000 é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela estabelece regras para a responsabilidade na gestão fiscal, planejamento, limites, transparência, controle e responsabilização. O que mais cai em LRF? Limites de despesa com pessoal, exigência de metas fiscais, transparência com relatórios, controle de dívida, vedação de criação de despesa sem estimativa de impacto e sem fonte de custeio, e regras para renúncia de receita. Também cai a Lei Complementar 131/2009, que reforça transparência e acesso em tempo real e se conecta a portais de transparência. Contabilidade pública, conceitos, regimes, sistemas e demonstrações. Contabilidade pública é o ramo da contabilidade aplicado ao setor público, com o objetivo de registrar, controlar e evidenciar a gestão do patrimônio público, a execução orçamentária e financeira e apoiar tomada de decisão e prestação de contas. Objeto e campo de aplicação: entidades do setor público, administração direta e indireta, fundos, autarquias, fundações, no caso, Instituto Previdenciário Municipal, conforme sua natureza jurídica. Atribuições econômicas do Estado: função alocativa, que corrige falhas de mercado e fornece bens públicos; distributiva, que reduz desigualdades; estabilizadora, que busca a estabilidade econômica. Isso pode aparecer como conceito teórico em prova. Sistemas contábeis e subsistemas. Em provas, aparece divisão em subsistemas de informação orçamentária, patrimonial e de controle, além de enfoque financeiro. A banca busca saber se o candidato entende que contabilidade pública não é só orçamento. Inclui patrimônio, variações patrimoniais, depreciação e demonstrações. Regimes contábeis. Regime de caixa reconhece receitas e despesas quando há entrada ou saída de dinheiro. Regime de competência reconhece quando o fato gerador ocorre, independentemente do pagamento. Regime misto é tradicionalmente associado ao orçamento, com receitas em caixa e despesas por empenho, mas a contabilidade patrimonial segue competência. Em prova, cuidado com essa distinção. Variações patrimoniais quantitativas alteram o patrimônio líquido, como receitas e despesas patrimoniais. Variações qualitativas alteram composição do patrimônio sem alterar patrimônio líquido, como troca de ativos por ativos,
ou ativos por passivos em operações específicas. Plano de contas. A banca costuma cobrar estrutura, função das contas e padronização. Você precisa saber que o plano organiza registros de ativos, passivos, variações e controles, permitindo consolidação e comparabilidade. Escrituração contábil. Envolve lançamentos no início do exercício, durante o exercício e no encerramento. Abertura do exercício inclui registro de saldos iniciais e continuidade contábil. Durante o exercício, aparecem lançamentos típicos de receitas e despesas, restos a pagar, dívida ativa, operações de crédito, variações patrimoniais, depreciação e amortização, exaustão, além de registros de controles. O edital cita muitos exemplos de lançamentos. Em vez de decorar um por um como fórmula, o caminho é entender a natureza de cada evento. Arrecadação de receitas correntes e de capital aumenta disponibilidade e reconhece receita conforme regra contábil aplicada. Receita de dívida ativa envolve reconhecimento e arrecadação de créditos inscritos. Realização de despesas correntes e de capital envolve empenho, liquidação e pagamento, e reflexo patrimonial quando houver aquisição de ativo. Restos a pagar são despesas empenhadas e não pagas até o fim do exercício, podendo ser processadas ou não processadas, conforme liquidação. Operação de crédito por antecipação de receita envolve passivo financeiro de curto prazo, com regras legais restritas. Inscrição de dívida ativa tributária e não tributária transforma créditos em cobrança e reconhecimento específico. Incorporação de bens por doação e herança vacante aumenta ativo patrimonial e gera variação patrimonial aumentativa. Reconhecimento de valorização de bens. Reavaliação conforme normas patrimoniais. Baixa por cancelamento de dívidas passivas ou de créditos fiscais. Reduz passivo ou reduz ativo, com reflexos patrimoniais. Depreciação acumulada de bens móveis e imóveis. Reconhece perda de valor pelo uso e tempo. Exaustão de minas e florestas e amortização de intangíveis. Reconhece consumo econômico do ativo. Correção monetária e cambial. Reconhece variações por atualização. Restituições a pagar, calções, fianças, consignações entram no controle de passivos e obrigações temporárias. No encerramento do exercício, entram registros de apuração de resultados, ajustes finais, inscrição de restos a pagar, reclassificações e geração de demonstrativos. Demonstrações contábeis. Balancetes são demonstrativos parciais de verificação. Balanço orçamentário mostra a receita prevista e arrecadada e despesa fixada e executada. Balanço financeiro mostra ingressos e dispêndios, incluindo restos a pagar, evidenciando fluxos de caixa do exercício. Balanço patrimonial mostra ativo, passivo e patrimônio líquido. Demonstração das variações patrimoniais evidencia variações aumentativas e diminutivas e o resultado patrimonial. Demonstração do fluxo de caixa evidencia entradas e saídas, podendo ser elaborada por método direto ou indireto, conforme regra. RRO e RGF. Relatório resumido da execução orçamentária é instrumento da LRF para transparência, com periodicidade e conteúdo padronizado, mostrando execução de receitas e despesas, metas e resultados. Relatório de gestão fiscal evidencia cumprimento de limites de despesa com pessoal, dívida, operações de crédito e garantias, e é essencial para a responsabilidade fiscal. Apuração de resultado orçamentário, financeiro e patrimonial. Resultado orçamentário é a diferença entre receitas orçamentárias e despesas orçamentárias. Resultado financeiro envolve disponibilidade financeira e obrigações. Resultado patrimonial envolve variações patrimoniais e evolução do patrimônio líquido. Nova visão da contabilidade pública e princípios do setor público. O edital cita os princípios de contabilidade sob a perspectiva do setor público, conforme resoluções do CFC. O que cai em prova é o entendimento de princípios como entidade, continuidade, oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência, aplicados ao setor público, com foco em transparência e evidência patrimonial. Gestão de pessoas.
Atualidades em RH. A prova traz um bloco moderno de RH. Aqui, a banca quer que você entenda conceitos contemporâneos aplicáveis à administração. Business Partner é o modelo em que o RH atua como parceiro estratégico do negócio, alinhando gestão de pessoas às metas organizacionais, apoiando lideranças e decisões com dados e visão sistêmica. Design Thinking aplicado a RH envolve resolver problemas centrados no usuário, aqui entendido como servidor, liderança e cidadão, com empatia, prototipagem e testes de soluções para melhorar processos internos. RH Ágil traz a lógica de entregas rápidas, ciclos curtos, adaptação e foco em valor, usando práticas inspiradas em metodologias ágeis. Employer Branding é a construção da marca empregadora, ou seja, reputação institucional como local de trabalho, atraindo e retendo talentos, fortalecendo cultura organizacional. People Analytics é o uso de dados para decisões de gestão de pessoas, absenteísmo, rotatividade, desempenho, clima organizacional e produtividade, com foco em evidência, não achismo. Noções de atendimento e relacionamento. Perfil do analista. Mesmo sendo cargo técnico, o analista previdenciário lida com público interno e externo, processos, demandas e comunicação com servidores ativos e aposentados. Atendimento envolve comunicabilidade, apresentação, atenção, cortesia, interesse, presteza, urbanidade, eficiência, descrição, conduta e objetividade. Comunicabilidade é explicar regras e exigências de forma clara, sem jargão excessivo. Descrição é essencial porque processos previdenciários envolvem dados sensíveis. Objetividade evita ruído e retrabalho. Eficiência envolve orientar corretamente, evitar idas e vindas e cumprir prazos. Trabalho interpessoal envolve empatia, compreensão mútua e evitar postura defensiva. Em ambiente público, o servidor e o órgão são observados pela opinião pública. Transparência e postura institucional fortalecem confiança. Noções de direito civil, LEAD, parte geral, família e sucessões. O edital inclui LEAD e noções de direito civil. O foco em concursos costuma ser base, não aprofundamento. LEAD, vigência da lei, regra geral de 45 dias salvo disposição, vedação de alegar desconhecimento da lei, integração por analogia, costumes e princípios, interpretação conforme fins sociais e bem comum, e proteção ao ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Parte geral do Código Civil envolve personalidade e capacidade, domicílio, bens, fatos e atos jurídicos, prescrição e decadência. Para a Previdência, isso pode se conectar a situações de dependentes, representação, procuração e validade de documentos. Direito de família e sucessões entra em Previdência porque define vínculos, dependência e situações de pensão, quando o regime local e constitucional fazem referência a dependentes e situações familiares. Em prova, costuma aparecer como noção geral: casamento, união estável, filiação e sucessão, administração financeira e orçamentária, planejamento e orçamento. O bloco de AFO reforça o que já vimos, mas com foco mais gerencial. Planejamento e orçamento na Constituição, PPA, LDO e LOA. Integração entre planejamento e orçamento é central. Orçamento-programa liga recursos a programas, ações e resultados. Princípios orçamentários: unidade, universalidade, anualidade, legalidade, exclusividade, especificação, equilíbrio, publicidade e outros princípios clássicos. A banca costuma cobrar conceito e aplicação. Receita pública: conceito e classificação por categoria econômica, receitas correntes e de capital. Receita corrente inclui tributária, contribuições, patrimonial, industrial, agropecuária, serviços, transferências correntes e outras. Receita de capital inclui operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras. Despesa pública: classificação funcional, programática, por natureza e institucional. Natureza envolve categoria econômica, grupo de natureza, modalidade de aplicação e elemento.
Em prova, o foco é entender que despesa corrente mantém serviços e custeio. Despesa de capital cria ou adquire bens, investimentos, inversões e amortização. Créditos adicionais, suplementares, especiais e extraordinários. Suplementares reforçam dotação existente. Especiais criam dotação inexistente. Extraordinários cobrem urgência e imprevisibilidade, como calamidade. Dívida pública, flutuante e fundada. Flutuante é de curto prazo, como restos a pagar e serviços da dívida de curto prazo. Fundada é de longo prazo, como empréstimos de longo prazo. Patrimônio público, conjunto de bens, direitos e obrigações do Estado. Gestão patrimonial e contábil deve evidenciar situação e variações. Improbidade administrativa e governança. O edital menciona a improbidade. Você deve saber que improbidade administrativa envolve atos que atentam contra a administração, com sanções específicas. A legislação passou por alterações, reforçando a exigência de dolo em várias hipóteses. Em prova, a banca pode cobrar princípios, sanções gerais e distinção entre irregularidade e improbidade. No RPPS, governança é especialmente sensível. Gestão de recursos previdenciários exige integridade, transparência, controles e segregação de funções. Noções de direito administrativo complementares. Atos, contratos, licitação e poder de polícia. Ato administrativo, conceito, requisitos ou elementos, atributos e extinção. Elementos clássicos, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Atributos, presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade em certos casos e tipicidade. Discricionariedade e vinculação. Ato vinculado não dá margem de escolha. Ato discricionário permite conveniência e oportunidade dentro da lei. Extinção do ato. Anulação por ilegalidade, revogação por conveniência, cassação por descumprimento de condições e convalidação de vícios sanáveis. Prescrição e decadência podem limitar revisão de atos, fortalecendo segurança jurídica. Contrato administrativo. Possui peculiaridades como cláusulas de fiscalização, sanções, alteração unilateral em hipóteses e rescisão. Controle e execução são fundamentais para evitar dano ao erário. Licitação, obrigatoriedade, princípios, modalidades, revogação e anulação. Na Lei 14.133, revogação é por conveniência, anulação é por ilegalidade. Poder de polícia, conceito, atributos e limites. Atributos clássicos, discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Finalidade é interesse público e limites são legalidade, proporcionalidade e direitos fundamentais. Noções de direito previdenciário, benefícios do RPPS e órgãos de controle. O edital menciona benefícios do RPPS e órgãos de controle. O analista deve compreender que RPPS concede aposentadorias e pensões conforme regras constitucionais e leis locais, respeitando normas gerais federais. Órgãos de controle incluem controle interno do próprio ente, controle externo pelos tribunais de contas, controle social quando aplicável, e fiscalização por órgãos federais no que diz respeito às normas gerais e à regularidade do regime, além de auditorias e exigências de transparência. Previdência complementar dos servidores. A previdência complementar dos servidores públicos aparece como regime que pode ser instituído pelo ente, com entidade fechada ou arranjos, para benefícios acima do teto do RGPS, em especial para novos servidores. A banca cobra conceito e finalidade, complementar renda de aposentadoria respeitando limites constitucionais e de custeio. Lei Municipal nº 2.356/2020, Base Local do Carandeiprev. O edital inclui Lei Municipal nº 2.356/2020. Como lei local, ela é uma das maiores fontes de questões literais. Essa lei normalmente institui ou reorganiza o regime próprio municipal, o Instituto Previdenciário, regras de custeio, estrutura administrativa, competências, benefícios, gestão, conselhos, governança e procedimentos. Eu não vou citar artigos sem o texto.
O que você deve fazer para garantir ponto é estudar essa lei por blocos. Estrutura do Carandaí-Prev e competências. Fontes de custeio e alíquotas, se constarem. Regras de concessão e manutenção de benefícios. Procedimentos administrativos e prazos. Governança, conselhos, comitês e controle. Investimentos e limites. Transparência, prestação de contas e responsabilizações. Em prova municipal, geralmente cai exatamente aquilo que está escrito na lei do município, inclusive expressões e detalhes. Fechamento. Como transformar esse edital em aprovação? Para fechar, vou te dar um plano mental do que mais pontua. Primeiro, Constituição e Administração Pública. Artigo 37. Organização do Estado, controle e seguridade. Domine princípios e saiba aplicar. Segundo, Lei 14.133/2021. Entenda planejamento, modalidades, contratação direta e gestão contratual. Terceiro, RPPS. Entenda normas gerais, especialmente Lei 9.717/98, Reformas Constitucionais, Lei 10.887/2004, Compensação Financeira da Lei 9.796/99 e Portaria 1.467/2022. Aqui a prova costuma ser direta e técnica. Quarto, Orçamento, LRF, 4.320 Contabilidade. Memorize estágios da despesa, demonstrativos e lógica de regimes. Faça exercícios de classificação e interpretação de balanços. Quinto, Atendimento e gestão de pessoas. São temas fáceis de ganhar pontos se você estudar conceitos e exemplos, porque a banca geralmente cobra definição e aplicação. Sexto, Lei Municipal 2.356/2020. Isso é leitura obrigatória e revisão literal. Se a banca quiser diferenciar candidatos, ela vai diferenciar pela lei local.